Vamos lá, galera. Nós vamos fazer uma viagem aqui sobre os elementos de layout, né? Quando você clica aqui nas opções para incluir elementos widgets na sua página, você tem vários tipos de elementos. Um deles é esse daqui, que são os elementos de layout. Pessoal, uma coisa importante para se compreender é que quando você vai trabalhar nesses ambientes low code, no code, você tem que entender a lógica do design dos elementos na página, tá? Dos widgets que você vai colocar, porque senão você não consegue ter controle, tá? Então aqui você tem a página em branco, tá? Eu já coloquei uma coluna aqui, e quando você clica, né, a gente já sabe que você pode ver esses elementos em vários lugares, né? Você pode ver aqui, por exemplo, ó, ele vai aparecer aqui, isso aqui a gente já sabe. Se você clicar na árvore, você vai colocar tanto aqui, como se você quiser, você coloca aqui do lado também, que ela aparece aqui, tá? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Eu gosto muito de vir aqui na árvore direto, porque você tem controle de onde você está escolhendo, né? Então você vem aqui na coluna, certo? E nessa coluna, pessoal, a primeira coisa que a gente vai falar, certo? Os elementos base que você vai usar aí para organizar o seu layout são as colunas e as linhas, tá? Isso é muito importante se entender, para você não se perder aí e ficar se batendo aí à toa sem conseguir organizar os seus elementos na página. Então eu vou, como eu falei, falar de um por um, fazer um sobrevoo. Então a gente vai vir aqui na coluna, vamos jogar aqui logo uma linha. Esses dois elementos, coluna e linha, são os elementos principais que eu acho que você tem que entender para arrumação do seu layout, né? Coluna, você vai, como a gente já tem aqui, né? O que é que vai acontecer? Aqui até nas propriedades você mostra, você vê, é bem simplesinho. Para que serve a coluna? Para você ir colocando elementos e eles ficarem organizados na vertical. Então se você vier aqui colocar, por exemplo, né? Vamos colocar aqui um container, ele vai aparecer aqui já. Deixa eu mudar aqui a cor do container para que você possa visualizar melhor, né? Tá? Então vamos ver aqui. Então você está vendo ele aí, ó, container. Aí você vem aqui e coloca outro container. No caso da coluna, essa é a formatação que vai aparecer aqui, tá? Ele vai aparecer a coluna, ele organiza para você tudo em questões verticais, certo? Isso é importante, pode parecer uma tolice, mas não é. Você tem que entender muito bem isso. Vamos duplicar aqui essa galera, para você começar a ver. Certo? E fazer uma duplicação aqui para você ver como é que você tem que entender essa lógica, né, da arrumação aqui, porque senão você não consegue você não vai conseguir fazer com que ele fique realmente facilmente organizado, né? Então aqui na coluna, certo? Você tem várias formas de arrumar os elementos aqui, tá? De forma que ele fique disposto na sua coluna da forma que você realmente achar mais interessante, certo? Então, esses elementos aqui que você vai entender muito bem como se organiza, é só você experimentando e ver como é que funciona. No caso da coluna, certo? Essa é a ideia simples. A única coisa que vai fazer diferença aqui é você lembrar, deixa eu colocar ele lá em cima de novo, que a organização ela é, tá, na vertical. Se você compreender isso bem, você pode fazer layouts mais complexos. Então, por exemplo, dentro da coluna eu vou colocar uma linha aqui. Tá? Então, você tem a coluna e uma linha dentro da coluna. Tá? Então, vou colocar de novo aqui os containers. Tá? Vou mudar aqui a cor novamente. E a questão é o seguinte, eu vou colocar um outro container. Tá? Como esse camarada está dentro da coluna, quando eu acrescentar um outro container, ele vai aparecer aqui embaixo. Veja só, vou vir aqui e vou colocar um outro container. Olha onde é que ele vai aparecer. Do lado, tá? Ó. Se eu colocar aqui, arrumar a imagem para você perceber melhor. Do lado. Por que isso? Porque perceba que eu coloquei aqui o nosso container, os nossos containers dentro da linha, tá? Ó. Dentro da linha, não foi dentro da coluna. Então a linha ela organiza os elementos na horizontal, certo? Se você vem aqui e colocar um outro container na coluna,
certo? Ó, olha o que aparece aqui. Ele vai aparecer abaixo. Por que ficou dessa forma aqui? Vamos entender aqui, que a ideia nossa aqui é entender essa ideia da organização dos elementos na página, né? Esse vídeo de hoje é essa questão. É porque você tem aqui, deixa eu fechar aqui a linha. Você vai ter uma coluna que está organizando os elementos na página nessa direção. Uma linha, que é esse cara daqui. E abaixo da linha, que está dentro da coluna, tá? Ó. Abaixo da linha você tem um outro container. Por isso que está dessa forma aqui. Tá? É por causa disso. Porque você tem uma coluna. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Você tem uma coluna aqui. Que você tem como elementos dentro da coluna uma linha e depois um container. Então você vai organizar as coisas desse jeito. Por que ele apareceu aqui? Porque aqui a gente mexeu, ó, no alinhamento. Tá, ó, no alinhamento. Se você tivesse só o elemento linha, a gente mexeu aqui, não aconteceu nada. Você viu da outra vez que eu estava fazendo lá. Mas como eu coloquei mais de um elemento, ele já consegue organizar. A mesma forma se você for mexer aqui, tá? Ó. Porque você tem mais de um elemento, tanto dentro de uma dimensão como da outra, né? Então, vê só. Essa ideia é a ideia básica que você tem que entender. Que você tem que organizar os elementos dentro do alinhamento que você quer fazer. Tá? Então, a coluna tem esse alinhamento na vertical. Tá? A linha tem esse alinhamento na horizontal. Se eu tirar esse conteúdo daqui, porque já que você já sabe disso, vamos ver aqui e vamos partir para um outro elemento. É claro que dentro da linha, você tem as opções aqui, né, pessoal? Então, deixa eu fechar aqui, colocar um padding aqui, escrever um padding, um valor aqui qualquer, vamos colocar aqui 12. Cadê? Vamos ver se ele entra, 12. Já cercou aqui. E dentro da linha, né, a gente já tem aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Tem esses containers, né? E dentro do container você pode colocar o que você quiser também. Mas vamos ver aqui na linha o que aparece aqui para nós. Esses aqui, ó, são os elementos de layout que a gente já falou, né? Container você sabe que é qualquer plataforma de low code, no code tem esse elemento. É só uma caixa para organizar realmente as coisas. Que você tem as opções aqui do lado. Só que aí aparecem esses outros aqui, ó. Stack, card, list view. Tudo isso aqui é elemento de layout. Né? E é justamente essa ideia que a gente quer passar. Então, embaixo desse cara daqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma outra linha, vou fechar a linha aqui, vou vir em coluna, tá? E eu vou colocar uma outra linha aqui, abaixo. A gente tem duas linhas, tem essa de cá, tem a de baixo aqui, certo? Geralmente, pessoal, eu prefiro, tá? Colocar os meus elementos dentro de containers para poder controlar melhor. Então, o que é que a gente vai fazer? Dentro dessa linha, eu vou colocar aqui um container, tá? Ó. Esse container eu vou dar um tamanho para ele aqui, para a gente poder visualizar melhor o elemento que a gente vai colocar agora, tá? Então, vou colocar ali 100% da largura, vou colocar aqui como tamanho na altura 200, 150, tá? Para a gente visualizar bem. Então, ó, como é que está organizado o layout aqui? A coluna, dentro da coluna tem a primeira linha, que é essa, eu não vou mexer mais. E agora eu coloquei uma segunda linha que está vazia, só tem um container aqui. Que eu coloquei para organizar, para você ver melhor o tamanho, né? Porque a coluna e a linha, a ideia dela, se você clicar aqui em linha, ó, você olha aqui que não tem dimensão, né? Porque a ideia de linha e coluna é só a organização. Então, quando eu coloco dentro da linha aqui o container, já aparece a dimensão, que aí sim, ele tem uma dimensão, a linha não vai ter. Então, eu coloquei aqui o container, tá ele aqui, né? Se quiser colocar aqui um background, mudar aqui a cor, você muda, tá? Você faz do jeito que você quiser aqui, vamos colocar um background qualquer, porque a gente vai colocar uma imagem atrás ali. Colocar ele aqui. Tá aqui o container, está dentro da linha, a linha é só para arrumação. E agora eu vou colocar um outro elemento, a gente também tem um vídeo no canal falando um pouco sobre ele aqui, detalhando algumas coisas, que é esse stack, tá? Para que serve esse stack? O stack, ele dá uma liberdade que a linha em coluna não dá, porque a linha em coluna, ela dá uma sequência, tá? Como eu mostrei aqui, a linha, ela dá uma sequência, ó, uma depois da outra, a coluna também, ó, você tem uma linha, depois tem outra linha, é uma sequência sem parar, certo? É um sequenciamento. O stack é diferente. Ele permite um empilhamento. Então tá aqui, até no desenho que representa ele no ícone, você percebe isso, né? Passa de empilhamento. Então eu vou colocar aqui um stack aqui, tá? Você vê que as opções dele aqui, ó,
Ele também tem as opções de stack, que eu vou colocar aqui, ó, como tamanho, certo? Eu vou colocar aqui 100%, que eu quero que ele pegue todo o espaço, tá? E tal. Enfim, aqui eu vou colocar o tamanho normal, que é dele todo aqui, né, do container. E dentro do stack, veja que coisa curiosa, eu vou colocar 3 elementos aqui, tá? Eu vou colocar, veja que coisa curiosa, eu vou colocar um container. Você vê branquinho aqui, né, ó, tá dentro, ele tá dentro do stack, tá? Deixa eu mudar aqui um pouquinho a cor, para destacar um pouco mais, né? Vou colocar aqui um amarelo. Vou colocar aqui um amarelo para ficar amarelinho. Um pouquinho mais claro. Beleza. Então vamos lá. Então tá aqui a cor. Vou colocar dentro do stack também, tá? Porque se você colocar na linha ou na coluna, vai ser esse sequenciamento. Eu não quero isso, eu quero uma sobreposição de elementos. Então, no meu visual, né? Então eu vou vir aqui dentro do stack mesmo. E vou colocar um texto. Tá, ó. Olha que o texto ficou, ele não tá dentro, tá? Ele parece que tá dentro, né? Ele não tá, ele tá sobre o container, tá? E aqui no stack também, cuidando para clicar no stack, tá? Eu vou vir aqui, vou colocar uma imagem, eu vou colocar aqui. Opa, peraí. Ele parece que ele saiu daqui. Stack. Aí dentro do stack eu vou clicar aqui e vou pesquisar uma imagem circular. Beleza? E vou colocar dentro dele aqui também. Veja que ele está por cima, né? Aí eu vou conseguir fazer uma coisa aqui que eu não consigo fazer nos outros elementos. Veja só, eu vou clicar no círculo. Olha só o que eu vou fazer. E vou puxar ele aqui, ó. Então o stack eu consigo colocar ele onde eu quero colocar. Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa, ó. Você vai ver que o texto não está dentro do container, porque eu vou puxar ele para cá. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu consigo puxar ele, mexer ele, colocar ele onde eu quero. Então vou colocar ele aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui. Aqui está o meu container, né? E vou colocar ele em porcentagem também. Vou colocar ele aqui em 80%, né? Ele vai ficar só esse espacinho. A altura eu vou aumentar. Vou colocar 50. E aqui, ó, a imagem, eu vou aumentar o raio, certo? Vou colocar aqui 180. Olha aqui, ó, certo? É um layout que parece um pouquinho, né, com aqueles layouts de... Deixa eu mudar um pouquinho aqui, porque ficou... Não é o que eu quero mostrar, não. Eu quero mostrar um pouquinho diferente. Vou colocar aqui 100, tá? E a imagem, ó, ele parece com aqueles layouts de perfil, né? Não é, ó? Você tem uma paginação atrás, uma foto. E vou pegar esse texto e vou puxar para cá também. Olha aqui, ó, eu posso fazer isso, tá? Eu posso fazer isso. Então, eu vou vir aqui e no texto eu vou alterar, certo? Vou colocar aqui nome, por exemplo. Vou mudar aqui o tamanho. Colocar aqui 24. 34 tá bom. E mudar um pouquinho aqui algumas características, né? Botar aqui bold. Então você mexe no que você quiser aqui, certo? Vai mexendo aqui no que você quiser mexer. Não tem nenhum problema, tá? E aqui você vê que esse layout aqui, ó, você tem um layout aqui que em outras ferramentas low code, no code, isso tem algumas ferramentas é impossível, né, você fazer isso, na verdade. Essa sobreposição de elementos, né, sendo direto, algumas ferramentas isso você não consegue fazer e quando consegue não é com essa facilidade. Então o stack ele tem essa função, você consegue fazer um empilhamento aqui, é muito, muito legal. Então deixa eu fechar aqui essa linha. Eu vou colocar uma outra linha, ó. Aqui eu já tenho uma linha aqui, outra aqui. Vou colocar uma outra aqui nessa mesma coluna, certo? Para a gente comentar um pouquinho uma outra linha. E ver que você tem, na coluna que a gente está organizando, você tem 3 linhas aqui. Se fosse um aplicativo, você poderia colocar 3 seções distintas, organizar conforme você quisesse, né? E dentro dessa linha eu vou colocar outros elementos de layout, para a gente comentar um pouquinho aqui, ó. Outros elementos curiosos que tem aqui, que você pode utilizar se você quiser, é um cartão. Aqui, ó. Aqui tem alguns, é cartão, list view, grid view. Eu vou comentar primeiro o cartão, tá? Porque o cartão eu acho legal, porque o cartão ele é a ideia de um container, tá? Só que, tá? Ele não é bem um container, né? Porque a ideia dele é ser um cartãozinho mesmo, como a gente encontra, por exemplo, em aplicativos
que você tem identificação do nome da pessoa, da foto, esse tipo de coisa. Então ele parece um container, mas ele tem, você vê que as opções são diferentes, né? Ó. Se você vir aqui, ó, vamos ver aqui, onde é que colocamos? Aqui, o container, certo? Ó. Você vem aqui, o container, você vai ter, ó, pad, isso aqui eu cliquei em container, né? Então veja aqui as propriedades, ó. Você tem, se ele vai ser circular, vai ser quadrado, vai ter o tamanho, vai ter cor de borda, cor de preenchimento, né? Borda, o raio da borda. Então tem várias coisas aqui que você pode mexer, né? Quando você vem aqui e olha no cartão, você vê que é diferente, ó. É bem menos opções, né? Você tem aqui o pad normal, visibilidade, essas coisas. Só que aqui você nas propriedades você só tem background, a elevação e a borda do raio. Mais nada. Por quê? Porque a ideia aqui não é ser um container, é um cartão mesmo chapado, certo? Onde você coloca o que você quiser. Então eu vou colocar aqui, ó, no cartão, eu vou colocar aqui, vamos dar acrescentar algumas coisas. Deixa eu mudar aqui o fundo, vou colocar essa cor aqui, tá? E vamos colocar aqui o que? Vamos colocar aqui, por exemplo, uma imagem, por exemplo, isso ó, dentro do cartão, tá pessoal? Vamos colocar aqui uma imagem, olha aqui, ó. Que legal. Aí a imagem, se a imagem vai ter tamanho, certo? Ó. A imagem vai ter tamanho, tá? Então deixa eu colocar aqui na largura, eu coloco aqui 100%, porque eu quero pegar ele todo, tá? 100% não, vamos colocar 90%, tá? Fica menor, certo? 100%, né? Deixa ele aqui organizadinho. E dentro do cartão também, ó, dentro do cartão, tá pessoal? Vou colocar um texto. Aí, ele quer que ele mostre, né? O cartão, ele é, como eu falei, é um container mais simples, né? Então, o que é que está acontecendo aqui? Se você não viu isso, não tem que se assustar, né? Se você nunca viu isso. A ideia é o seguinte, o cartão ele vai botar um elemento só lá dentro, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, você está perto de trocar o widget dentro do cartão, certo? Porque ele só cabe um elemento dentro do cartão. Só isso, mais nada. Porque a ideia, como eu falei, é chapado, é um container chapado, né? Então você tem, se você vai colocar mais um elemento, como eu falei, você tem que escolher. Você coloca uma coluna, uma linha ou como se fosse um container chapado, né? Você tem menos opções, porque a ideia é um cartãozinho mesmo. Então, ele só vai caber um elemento lá dentro, tá? Então, o que é que eu fiz para vocês verem isso aqui? Porque às vezes você não sabe bem inglês, você não entende o que está escrito aqui, mas aqui não tem nenhuma bronca. Eu coloquei uma imagem dentro do cartão, mas o cartão só aceita um elemento lá dentro. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu coloquei o segundo elemento, ele não se comporta como uma coluna, como uma linha que você bota vários elementos. Ele é um cartão, certo? Onde você vai colocar um elemento lá dentro. Então, se você quer colocar mais de um elemento, você tem que colocar dentro do cartão ou um stack ou uma linha ou uma coluna. Por quê? Porque aí você vai organizar os elementos dentro desses casos, que é os elementos básicos da organização, tá? Então eu vou colocar aqui como sendo uma coluna, vou aqui, fazer o replace. Você vê que ele já aparece aqui, ó, que massa. Aqui é a imagem, o texto embaixo, né, ó. Certo? Se você quiser trocar aqui, você faz o que você quiser aqui. Eu vou colocar aqui o texto. Você vê que o cartãozinho pega o tamanho do texto, né? Mas eu vou colocar uma imagem aqui. Eu só coloquei para vocês verem essa ideia que você pode refazer de várias formas, né? Se você quiser aqui. Então, ó, texto, imagem, tá? É um cartãozinho mesmo. Então você vem aqui na imagem, vou colocar aqui na imagem, ó, coloca aqui porcentagem, como eu tinha colocado antes. Colocar aqui 90. O texto lá. Eu vou colocar aqui, ó, o fundo do cartão eu vou colocar do jeito que eu coloquei mesmo. Tá, ó, roxo. Não vou mudar só a cor do texto, né? Para ficar mais destacado, ó, botar sei lá, botar um amarelo, né? Amarelo mais vivo aqui, certo? Colocar ele não como normal, colocar ele como bold, certo? Só para você ver que é a organização no cartãozinho, aí você organiza do jeito que você quer, se você quiser colocar um stack para colocar uma imagem aqui, um texto aqui flutuando, aí você quem sabe, tá, como você quer fazer. Então você que vai escolher como fazer isso aqui, né? Aí é você que tem que escolher, certo? Vim aqui na linha, né, ó, só fiz colocar aqui para centralizar. Então perceba que o cartão, ó, é bem curioso. Se você vier aqui no cartão, você também pode mexer aqui na elevação, né, ó, certo? Ó.
Se você quiser trocar aqui, colocar uma outra elevação, você também faz, né? Você coloca aqui a borda do raio, né? E assim por diante, né? Aliás, desculpa, o raio da borda, né? Que está em inglês aqui, né? Você coloca o raio da borda que está em 8, você faz, se você quiser, vou colocar aqui 16, certo? Ó, ele muda, tá? E você que sabe quanto é que você quer colocar, você vai colocando de tal forma que organiza do jeito que você quer, vai ficar bonitinho, vai ficar legal, tá? Se você quiser mexer, então você vai mexendo aqui, tá, pessoal? E organizando da forma que você achar que fique mais interessante para você, tá? Então vê que dá para fazer um cartãozinho bem legalzinho. Esse é outro elemento que você pode incluir também. Geralmente quando a gente coloca aquelas informações, né, card com informação, coloca um outro elemento que a gente vai falar aqui que é de lista. Então, bom, esse é mais um, né? Esse é mais um. Se você clicar aqui, ó, se eu vim para cá para mostrar, esses elementos aqui, basicamente a gente cobriu o básico de organização. Só que nos elementos de layout, ele lhe dá alguns outros elementos, como list view, grid view, spacer, divider, não, vertical divider. Esses aqui, ó, eu não vou nem comentar porque divider, esse meu inglês é fantástico, né? Do sul da Britânia. O vertical, horizontal e o spacer são autoexplicativos, né? Esse aqui é um divisor horizontal e vertical. Aqui é o spacer, que é o espaço, né? O espaçamento. E tab bar, obviamente você já sabe que é o que aparece aqui logo no início, quando a gente cria uma página. Só que eu quero falar ainda, né? Vou criar uma outra página aqui para falar desses outros aqui, que é o grid view, list view, certo? Wrap, tá? Porque aqui vai ficar apertado. Então vamos para nossa, vamos criar uma página aqui, certo? Ó, vamos criar mais uma página. Colocar aqui página 2, certo? E vamos criar um aqui em branco, tá? Vamos criar um aqui em branco. Essa página já vem, né? Com a AppBar, você já está acostumado aqui. A AppBar é um dos elementos de página que a gente vem quando a gente cria aqui, né? Se você quiser colocar. Aí vamos aqui em coluna. E vamos ver esses outros elementos aqui, rapidamente aqui. Sobrevoo, né? Como eu falei. Que é essa questão, por exemplo, da list view e de grid view. List view, né? Se eu colocar aqui uma list view. Vê que ele aparece aqui em branco. O que é esse list view, né? List view, ele é o que diz, né? É uma lista, é uma visualização em lista, né? Então você pode colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, cartões, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar um cartão, tá? Vou colocar um outro cartão aqui, vou colocar um cartão aqui, eu faço o seguinte, vou colocar dentro do cartão, como a gente já fez aqui, uma linha, onde nessa linha, aqui eu estou fazendo o que a gente já fez na outra página, né, ó. Eu coloquei uma list view, na list view você tem o cartão, você tem uma linha, e dentro da linha eu vou colocar um texto, certo? E uma imagem, tá? Um texto, e do lado do texto eu vou colocar uma imagem, certo? Não me preocupar com o tamanho não, porque a ideia aqui é só vocês entenderem como é que funciona. É só diminuir o tamanho mesmo da imagem, porque senão vai ficar um absurdo, né? Aqui Hello World, eu colocar aqui item, por exemplo, sei lá, item 1, por exemplo. Tá? Item 1, por exemplo, certo? E aqui a gente já organizado, ó, item 1 e tal. E aqui, ó, veja só, esse card, olha como é que a gente organizou aqui, né? É uma list view que você vai ter vários itens aqui dentro da list view. Então você vai ter o list view, você vai ter o card, e o card é organizado desse jeito, né? Uma linha, e dentro da linha você vai ter o texto e a imagem, beleza? Muito bem. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou duplicar esse card, tá? Vou duplicar esse card, vou ficar duplicando aqui, tal, duplicar de novo, certo? Vou duplicar de novo, e assim por diante, tá? Deixa eu fechar aqui. Qual é a utilidade disso aqui, né? Bom, na visualização lá, isso aqui vai estar como uma lista, tá? Que ele é, deixa eu clicar aqui na list view, ó, certo? Ó. Você pode entender a list view como sendo uma linha ou uma coluna com superpoderes, vamos dizer assim, né? O pessoal gosta de usar isso aqui. A list view, ela tem essa característica aqui, ó. Ela tanto pode ser vertical como horizontal. Eu não vou colocar mexer nisso aqui. Por quê? Porque como já eu coloquei linhas, se eu vier aqui e mudar para horizontal, vai dar uma confusão aqui.
porque vai ser uma linha dentro, isso aqui são linhas, e se eu mudar para cá, para horizontal, ele vai tentar organizar em linhas também. Vai ficar uma linha dentro da outra, ele vai dar um pau aqui no Flutter Flow, aí não é muito legal não. Você pode fazer aí para testar, ele vai dar um pau e volta, você dá o refresh, né, dá o F5 aí, ele volta para essa posição aqui. Ele previne você de dar erro, né? Ele não aceita. Aí você pode colocar, por exemplo, aqui, quando você clicar o List View, você vem para cá, muda para horizontal a listagem e coloca colunas, por exemplo. Então, se você fizer isso, vai ficar o texto em cima, a imagem embaixo. Texto em cima e a imagem embaixo. E você pode mexer aqui, né? Espaçamento de item. Você pode mexer um bocado de coisa aqui, certo? Cada uma vai lhe dar uma comportamento diferente, você testa aí. Mas a ideia aqui é você fazer uma lista e, obviamente, isso aqui é útil por quê? Porque você pode vir para cá, nas suas listas, né? E você vai poder vir aqui, ó, aqui cartão, por exemplo, né? O cartão. Então você pode vir aqui, dar uma mexida aqui, dar uma organizada e tal dentro do cartão, né? Você vai ter as linhas, vai ter o texto e você pode vir para cá e não trazer esse cara a partir de uma coisa escrita. Você pode colocar no seu banco de dados. Você vem aqui, né, ó, vem para cá, escolhe e você monta isso aqui. E isso aqui é criado interativamente, né? Então vai ser muito útil, porque você pode criar uma listagem onde você puxa do banco de dados, né? Então esse list view basicamente vai servir isso. Você pode, por exemplo, fazer isso ser infinito, né? Você também pode fazer isso. Você pode puxar do banco de dados e o usuário ir clicando aqui e o banco de dados ir fornecendo para você os itens da lista. Você pode fazer isso. Então esse list view é muito interessante por isso, é bem legal. É bem útil quando você quer fazer uma listagem de produto, né, alguma coisa assim. Certo? Vamos ver mais alguns elementos aqui, né, de página. Vamos ver aqui, ó, a gente já viu o list view. Deixa eu colocar aqui, ó, na coluna. Deixa eu apagar esse app bar, não quero ele aqui não. E aqui na coluna que sobrou, né? Vamos colocar aqui, a gente já viu o list view. Vamos comentar agora o grid view, tá? O que é o grid view? O grid view, a utilidade dele aqui, ó, é que ele ele também tem a ideia de você colocar eixo vertical horizontal, tá? O que é isso aqui? Vou mostrar para vocês, ó. Vem aqui no grid view, vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui container, tá? Vou mudar aqui de novo a cor, porque para ficar uma visualização mais legal para vocês, né? Tá? E eu vou, tá, deixa eu colocar aqui um padding, que acho que vai ficar até mais visível ainda. 12, um padding nele. Opa, deixa eu fechar aqui, é 12 em todo mundo. E é isso, né? É isso, diminuir um pouquinho aqui. Beleza. Então, tem o meu grid view, tem o container, vou duplicar ele. O que é que acontece aqui, galera? Quando eu duplico, o grid view ele vai sair, ó, jogando os elementos que eu tô colocando dentro dele, organizando nas duas direções, tá? Ó. Quando ele completa aqui, ele joga para a linha de baixo, certo? Ó. E assim vai. Então eu posso vai um grid, né? A visão de grid. Então eu vou colocando os elementos aqui e ele vai organizando. Ele está com o espaçamento que eu coloquei em cada container, eu coloquei esse 12, tá? Aqui de padding. Aí você vai duplicando, completou, ele joga para cá. E você pode no grid view, né? Diferente do list view, no grid view quando você trocar aqui, ó, horizontal vertical, não tem bronca, certo? Porque ele realmente funciona nas duas direções, certo? Por que ficou aquela loucura daquele jeito? Porque você pode vir aqui e organizar a quantidade de colunas, por exemplo, em vez de 3, por exemplo, vou colocar só 2, ó, tá? Ou vou colocar 4, por exemplo, certo? E assim por diante, tá, pessoal? Então assim, eu consigo organizar do jeito que eu quiser, né? Resumindo, é isso aí. Né? Coloco de linhas, colunas, ele vai organizando para mim automaticamente. Isso, obviamente, é muito útil, mas não é o único, né? Então, ó, o vídeo já está ficando longo, né? Já tem mais de meia hora. Mas vamos mostrar só mais um pouquinho aqui dos elementos, né? Como eu falei, a gente já... Então, vamos ver mais dois elementos só, certo? Deixa eu criar aqui mais uma página para nós, tá? Vamos colocar aqui mais uma página, certo? Deve ser a quarta, eu acho, né?
Página 4, exatamente. Vamos sair daqui, ó, tirar o AppBar, que a gente não quer, certo? E na coluna aqui eu vou colocar esse elemento, que é um... O vídeo já está ficando longo, né? Vou colocar só mais dois, tá? Um elemento é esse cartão flipável, Flippable Card. E para que serve isso, né? Deixa eu colocar aqui um pad para ficar mais organizado, certo? Vou colocar aqui. Beleza. E aqui nesse cartão, ó, vamos ajeitar aqui o cartão. Esse cartão, na verdade, por que chama cartão flipável? Porque ele tem duas frentes. Ele tem duas superfícies. Ele tem o da frente e tem o de trás, certo? Então, o da frente aqui, ó, você vê que tem um container. Deixa eu destacar aqui, tá? A lógica é a seguinte, certo? Você testa aí, certo? Olhe, eu vou mostrar como é que você testa no seu ambiente Flutterflow. Ele tem no Flippable Card você tem dois cartões. Você tem o que ele chama de frente e o de trás, o front e o back, tá? Então, vê que cada um deles tem um container. Ele já vem assim, com um container e um texto. Mas você pode mexer aqui, tá? Então, você dentro do container aqui, prefiro você não tirar, certo? Deixa o container aqui. E dentro do container você mexe do jeito que você quiser. Você bota um texto, você bota uma imagem, o que você quiser aqui. Então, vamos mexer nesse primeiro aqui, ó, tá? Esse primeiro card, container aqui, ele já vai mexer aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor de fundo. É um container comum, tá, pessoal? É um container comum, normal. Não muda nada, não. Tá tudo normal. A diferença é que você pode mexer nele. Deixa eu botar aqui o tamanho, ó. Eles são independentes, tá, ó. E você organiza ele realmente do jeito que você quer organizar. Certo? É assim que funciona. Tá? É muito, muito, muito interessante. Como eu falei, os cartões são independentes. Então você organiza do jeito que você quer. Vou vir aqui no texto, ó, certo? E vou colocar aqui, sei lá, aqui tem front, né? Que massa. Então vamos ajeitar aqui, ó. Mudar aqui o tamanho, colocar para 30, 32 para ficar bem visível, né? Vou mudar aqui a cor do texto, deixa eu deixar branco mesmo. Vou colocar branco, né? Colocar branco para ficar visível, certo? Tá? Mas, você fica desse jeito, fica ruim, né, de se organizar. Mas lembre que eu falei que aqui isso aqui é um container, né? Então, se eu quiser aqui colocar o texto, embaixo colocar um outro texto, se eu quiser colocar uma imagem, o que é que eu faço? Então vamos ver aqui, colocar aqui uma imagem, por exemplo. Aí, ó, ele avisa que eu falei, né? Isso aqui foi proposital novamente. Só lembrando, né, ó, é um container, tá, pessoal? Então, vou trocar aqui para uma coluna. Agora sim, ó, texto e a imagem, certo? Vou colocar aqui na imagem um pad, né? Certo? Ó, tal. Opa, aqui não, peraí. Aqui está na coluna. Eu vou colocar pad na imagem. Quero na imagem, certo? Então, vou colocar aqui um pad na imagem para organizar. A imagem está muito grande. Deixa eu colocar aqui, diminuir de tamanho, porque a imagem está muito grande, 150. Acabou passando aqui, né, do tamanho do cartão. Diminuir aqui, pronto. Tá? Claro que tá feio, mas é só para vocês entenderem como é que funciona. E o back, cara, ele tá aqui, ó, certo? Ó, aqui tá o front, o cartão de início, ó. Aqui tá o back. Lá, quando você for utilizar, vai aparecer esse cartão aqui. Quando a pessoa clicar nele, ele gira e aparece o de trás, certo? Então vamos fazer aqui, ó, no meu container, tá, ó. Vou mudar aqui o tamanho, certo? Ó. Isso é interessante porque, inclusive, você não precisa fazer o cartão nem do mesmo tamanho que o outro. Você pode fazer até menor, certo? Então, deixa eu colocar aquele bem maior, certo? Não, quando você clicar aqui no cartão da frente, ele gira e mostra esse de trás, do jeito que você quiser, tá? Então, de novo, ó, container. Se você colocar uma outra imagem, o que é que vai aparecer aqui de novo? Aquele replace, né? Aí aqui eu vou colocar uma linha, certo? Para ficar um pouquinho diferente. Então, o texto aqui, ó, certo? Ó, vou clicar no texto, para ficar só um pouquinho diferente, né, do outro cartão. Vou colocar aqui, ó, 32 de novo, certo? Ó, aumentar aqui, pegar a imagem e diminuir um pouquinho, né? A imagem está muito grande.
Então, se eu colocar aqui, ó, tamanho aqui, ó, coloca aqui 50, certo, ó. Então, a altura tá boa. Então assim, você organiza do jeito que você quiser organizar, né? Não tem nenhum problema você dar uma arrumada aqui, né? Certo? Então organiza o que quiser. Esse cartão flipável, você clicar lá, o usuário clicar no cartão da frente, aí depois ele vem, clica, pá, ele gira e você tem o cartão mostrando de trás. É bem interessante quando você quer, por exemplo, isso é muito utilizado justamente para a questão da interação, né? As informações e tal. Você tem duas informações sobre o mesmo objeto, né? Então você mostra uma informação, depois mostra a imagem, mostra texto e assim por diante, certo? E por último, se aqui for o cartão clicável, que eu quero mostrar para vocês aqui, não sei se ficar legal aqui embaixo. Deixa eu ver se fica legal aqui embaixo, mostrar aqui embaixo. Não sei se fica, eu acho que não. Vamos ver, vou mostrar esse aqui, ó, que é Staggered View. Vai saber como é que se fala o nome desse troço aqui, ó. Acho que ficou legal. O que é isso aqui, galera? Isso aqui é bem interessante, porque veja só, aqui... Por que ele mostrou desse jeito aqui? Aqui não tem nada, ele tá vazio, né? Você vai colocando os elementos que você quer e você arruma do tamanho que você quiser. É diferente, por exemplo, do que a gente mostrou lá atrás, na outra página aqui, né? Deixa eu voltar lá. Essa aqui é a página 4, vamos para a página 3, né? Esse camarada daqui, né, ó. Aqui tá aqui na árvore e tá aqui o nosso grid view. É um grid, né? Bem organizadinho e tal, certo? Então, tantas letras, colunas. Os elementos todos aqui vai ter a mesma dimensão, é um grid, né? Só que aqui, gente, nesses... que vai saber a pronúncia desse troço aqui, Staggered View, você vê que os elementos podem ter dimensões diferentes, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar imagens, tá, para ficar melhor de visualizar. Ó, ver que ele já alterou, porque ali estava vazio, é só para você visualizar que fica daquele jeito, certo? Vou colocar um padding aqui, tá? Padding pequeno de 8, tá? E vou duplicar aqui, certo? Vou duplicar. Ele joga aqui do lado, ó, porque ó, quando você vem aqui no Staggered View, ele tem as opções aqui, né, ó. Ele tem a quantidade, certo? Ainda aqui, ó, 2, aqui, poder botar 3, ele ia mudar, certo? Ó, deixa eu colocar aqui 3, né? Você ajeita do jeito que você quer, ele abre um espaço de novo aqui, tá vendo, ó? É do jeito que você quiser, certo? Deixa eu colocar 2 aqui só, porque talvez fique melhor de visualizar. Então aí veja que interessante, ó. Vou colocar mais imagens aqui, ó. Colocar aqui para ficar as imagens diferentes, né? Vou colocar aqui outra imagem. Vou sair colocando, tá? Vou sair colocando. Outra imagem. E... Peraí, deixa eu vir pra cá. Pra ficar mais fácil aqui de visualizar, né? Tá. Vamos lá, vou colocar mais uma imagem aqui, ó. Dentro do Staggered View, que vai saber se é assim que se fala. Mas, ó. Aí que acontece? Eu venho aqui, certo? E vou mudar a altura desse cara. Então aqui não vou dizer, vou botar 100. Certo? Ó. Olha aqui, ó. Ele se organiza, tá vendo? Ó? Lá no Grid View não acontece isso, né? Você coloca aqui no tamanho que você quer. Você organiza e ele acompanha o tamanho que você quer colocar. 350, por exemplo. Opa, não, aí tem mais. Não, peraí. É a altura que eu quero mexer nesse cara, pra vocês verem aqui. 350, ó, aqui, ó. Tá vendo? Então você organiza do jeito que você quer organizar. Porque aí, ó, fica... É interessante que você tem para dashboards onde você tem esses elementos organizados de maneira proporcional, por exemplo. Então esse elemento aqui lhe dá uma possibilidade de organizar o layout do aplicativo de maneira mais bonita, certo? Então já estamos com mais de 40 minutos de vídeo, então vamos dar uma parada por aqui, né, pessoal? O que é que a gente fez aqui? Deixa eu vir aqui só para mostrar para vocês. A gente cobriu vários elementos de layout, né? Falamos container, todo mundo já sabe como é, linha e coluna, né? Fazer uma revisada aqui, as linhas e colunas, que serve só para organizar mesmo. Stack, onde você contém sobreposição. Cartão também, você pode pensar num container só que chapado, onde realmente você tem... chapado que eu digo é 2D mesmo fixo, né? Então você tem
É um cartãozinho mesmo, como a gente usa para dar informação. List View, que é aquela ideia de lista que você pode rolar, inclusive, você pode usar do banco de dados. Grid View, que é um grid, né? É um grid. Esses elementos aqui de staged que a gente viu agora, né? E o Flippable Card também é outro elemento de organização, né? Então assim, galera, esses elementos são apenas alguns, né? Tem um sobrevoo e você percebe, né? Isso é muito interessante, né? Porque a gente já gastou o quê? Mais de 40, já está indo para 50 minutos de vídeo. E mesmo assim, a gente não cobriu tudo. Né? Então, em outros vídeos a gente vai cobrir aqui outros elementos, é bem interessante. Não acompanhando aí o canal, tira dúvida, que você achou interessante, você fala aí nos comentários. E não esquece de curtir o vídeo, né? Seguir o canal e divide aí, compartilha com a galera. Beleza, pessoal? Vamos embora, vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre essa plataforma.